Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal da Escola Ninja WP. E no vídeo de hoje eu venho falar com você sobre firewall, né? O que é o firewall, qual é o objetivo do firewall, o que ele faz, né? E quais são as melhores ferramentas de firewall que a gente tem para o WordPress. Muitas pessoas acreditam que o firewall ele é o principal responsável, né, por manter o seu site 100% seguro, tá? O firewall é um termo muito utilizado na computação para manter aplicações seguras e no WordPress não é diferente. Mas aqui eu quero te explicar de uma forma interessante o que é essa ferramenta, qual que é o papel dela dentro do site WordPress, tá bom? Então vamos lá. Bom, o que faz um firewall no WordPress, tá bom? Os firewalls dentro do WordPress, eles na verdade são programas pré-configurados, tá? Personalizados para impedir que uma pessoa maliciosa tente atacar a sua aplicação, tá? Ou seja, ele é uma ferramenta que ele já vem pré-parametrizado. Dentro do código do firewall tem várias rotinas ali que ele vai seguir, que ele vai interpretar, e eu vou te dizer como que ele vai fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Basicamente, nós temos dois tipos de firewalls dentro do WordPress. Os firewalls baseados em plugins para o WordPress, tá bom? E os firewalls baseados em nuvem, tá? Aqui eu vou te falar o firewall baseado em plugins. Um firewall baseado em plugin, ele pode ser instalado dentro do seu WordPress, tá bom? E ele vai analisar toda a requisição que entra no seu site WordPress, ele vai decidir se ele vai bloquear ou liberar essa requisição. E como que ele vai decidir se ele vai bloquear ou liberar essa requisição? Como eu te disse, um firewall ele já vem de fábrica com uma série de um banco de dados pré-configurado. Então ele vai analisar o banco de dados dele, vai analisar se aquele tráfego corresponde a alguma informação que ele tem no banco de dados dele, e ele vai liberar ou ele vai bloquear essa requisição, tá bom? Firewall baseado em nuvem, tá bom? Um firewall baseado em nuvem, ele fica externo ao seu site, ele fica conectado ali com uma espécie de API no seu site, tá bom? Então, quando um tráfego entra, aquela base de dados, né, que é externa ao seu site, também vai analisar, tá bom? Se a requisição ela é boa ou ela é ruim. O grande diferencial básico entre firewalls de nuvem e firewalls de plugin são basicamente o seguinte: um firewall baseado em nuvem, ele geralmente vem de uma empresa, né? Uma empresa que te oferece esse serviço de firewall baseado em nuvem, e ele tem toda a base de conhecimento de todos os seus clientes ali. Então pode ser que você não foi atacado por alguém da Palestina, mas outros clientes daquela empresa já foram atacados por alguém na Palestina. Então, quando alguém da Palestina ataca o seu site, aquele tráfego já é conhecido, porque já foi algo que aconteceu com outros clientes, tá bom? Então, o tráfego baseado em nuvem, ele na grande maioria das vezes, ele vai ter um banco de dados muito maior do que um firewall baseado em plugins. Beleza? Na grande maioria das vezes. Então, resumidamente, um firewall ele nada mais é do que uma ferramenta que ela analisa, interpreta e tenta descobrir se aquela requisição ela é maliciosa ou não, tá bom? E como que um firewall então funciona na prática, tá bom? O único objetivo do firewall é proteger o seu site de um ataque de um hacker, tá bom? Então, que deixe claro, o objetivo do firewall não é descobrir malware, tá? Então, muita gente tem essa dúvida. Flávio, será que eu preciso de um anti-malware? Eu preciso de um firewall para encontrar vírus? Não. Um firewall, o papel dele não é encontrar vírus, tá bom? Você está pesquisando sobre a coisa errada, tá? O objetivo do firewall é ele ser o porteiro da sua casa, tá? Imagine o seguinte, imagine que na sua casa chega uma pessoa estranha, que o porteiro nunca viu, ela tem cara de estranho, né? Ela não mostra o rosto, ela tá usando uma máscara, ela parece ser uma pessoa perigosa. E o porteiro simplesmente fala, olha, você não vai entrar, eu não vou deixar você entrar aqui. Então, o porteiro é como se fosse o firewall. Só que a gente tem aqueles porteiros e porteiros, né? A gente tem porteiro e porteiros. A gente tem aquele porteiro que na hora que a pessoa entra, ele tá dormindo. Ou ele foi no banheiro, ou ele simplesmente achou que a pessoa não era maliciosa e deixa a pessoa entrar,
tá bom? Ou é um porteiro que foi ameaçado também, tá bom? Então aqui, como eu te disse, ele normalmente fica na frente do servidor, ele analisa o tráfego de entrada e toma suas decisões. Como eu te disse, né, um firewall, ele vem de fábrica com uma lista de IPs que está aqui escrito, ó, deixa eu levantar aqui para você ver, ele vem com uma lista de IPs maliciosos conhecidos. Que IPs que são esses? IPs de pessoas da Rússia, Palestina, Cazaquistão e por aí vai, na Índia. Ele vem com um histórico, né, daqueles IPs mais conhecidos. E aí, quando chega esse intruso, ele fala, opa, eu conheço você, você não vai entrar. Opa, eu conheço você, você não vai entrar. E você deve estar se perguntando, Flávio, essa pessoa que está tentando acessar meu site é um usuário real? Né? Quem é essa pessoa? Não, na verdade, pode ser um bot, tá? Pode ser um bot que está vindo lá da Palestina. Pode ser um robozinho, né? Um bot também. Pode ser qualquer coisa, não necessariamente é um humano, tá? Na grande maioria das vezes não é um humano, tá? Mas pode acontecer de ser um humano também. Mas na grande maioria das vezes não é, tá bom? E todo mundo que navega na internet, ele precisa de ter um IP. Um IP é que identifica aquela pessoa na internet, que me identifica, identifica você. Então, quando alguém lá da Palestina, da Rússia, do Cazaquistão acessa o seu site, ele tem que dizer o IP dele. Por mais que ele utilize proxy reverso, mascare o IP dele, não tem jeito. Ele tem que vir com o IP de algum lugar, tá? Então, mesmo que ele mascare rotule ele, pode ser que mesmo isso, aquele IP ainda esteja na lista do firewall. E aí é que vem a diferença dos firewalls baseados em plugins e firewall baseado em nuvem. Porque os hackers, eles utilizam métodos engenhosos para tentar atacar o seu site, certo? Então, uma vez que ele utiliza um proxy reverso, múltiplos servidores para ficar misturando, fazendo que ele está acessando de um outro lugar, pode ser que o firewall via plugin ele não seja 100% eficiente. Por quê? Porque ele não consegue ter uma grande gama de banco de dados. E outra coisa, quando você passa a utilizar um banco de dados de IPs conhecidos, de acessos conhecidos dentro do seu site WordPress, a médio e a longo prazo, você passa a inflar a sua aplicação WordPress, fazendo com que ela fique lenta. Imagine só um site que receba 500 mil visitas no mês. Imagine isso. Quantas requisições esse site não recebe? Quantas? Milhares, né? Milhares de requisições, tá? Se você coloca um firewall baseado em plugin, que ele vai armazenar toda a solicitação de banco de dados dentro do seu WordPress, a médio prazo, aquele banco de dados vai ficar tão grande, mas tão grande, porque ele vai armazenar tudo para poder consultar futuramente, certo? Isso é um firewall baseado em plugin, que é o caso do WordFence, né? Eu tenho uma crítica muito grande pelo WordFence, não só eu, mas vários especialistas, porque o WordFence, ele é um firewall muito bom, só que a versão gratuita dele, ele deixa com que o seu banco de dados fique grosseiramente grande, fique muito inflado. Então, se você tem um site que recebe 500 mil visitas, 1 milhão de visitas ou coisas maiores que isso, você vai ter um banco de dados que provavelmente vai sair da casa dos gigabits, dos gigabytes, porque vai ficar um banco de dados catastroficamente grande, ok? E já os bancos de dados baseados em nuvem, eles utilizam o próprio banco de dados daquela empresa. Então, ele pega todo o histórico de outros clientes, mais o seu histórico para analisar. É como se você tivesse infinitos porteiros com níveis ali mais sofisticados e ele vai ficar decidindo o tempo todo, tá bom? Então, vamos avançar aqui, tá? E aqui, basicamente, continuando, né? Se houver uma correspondência da solicitação, uma correspondência, ou seja, se aquele IP que está acessando o seu site já tiver no banco de dados, ele bloqueia, ok? Então, aqui eu estou te falando, ó, além dos IPs maliciosos, o firewall também possui certas regras de determinadas ameaças. Quando ele encontra uma nova ameaça, o firewall adiciona a sua lista para que ele possa ser bloqueado posteriormente, imediatamente. Tá bom? O que são essas regras, tá bom? Pode ser uma regra baseada em país, pode ser uma regra baseada em estado, pode ser uma regra baseada em comportamento. Por exemplo, vamos supor que tem algum robozinho que está tentando acessar para pegar os usuários do seu WordPress. Ele está tentando descobrir os usuários do seu WordPress. Isso é uma regra,
tá bom? O firewall pode bloquear essa regra, ele pode determinar, você não vai descobrir isso, então ele bloqueia, ou seja, toda requisição que chegar solicitando os cabeçalhos do seu WordPress, ele vai bloquear, tá bom? Então, vamos ver aqui os principais plugins de firewall que a gente tem para o WordPress, tá bom? Você deve ter notado aqui que o WordFence ficou fora dessa lista, e eu vou dizer por quê, tá bom? O WordFence, ele é sim uma ferramenta muito boa, tá bom? Eu tirei ele da lista aqui por uma questão técnica, tá? Não é uma questão pessoal, não. O WordFence, ele por padrão, na versão paga dele, que é muito cara, né, não é um valor acessível para todo mundo, que é a versão baseada em nuvem, né, ninguém praticamente vai contratar. E a versão baseada em plugin dele faz com que o seu banco de dados cresça de uma forma monstruosa. Então, assim, você pode até usar o WordFence, mas você provavelmente a médio prazo vai começar a ter complicações baseado nisso, tá bom? Então, vamos ver aqui, pessoal. Nós temos o primeiro plugin, que é o Malcare. Depois eu vou fazer uma aula só sobre esse plugin, tá bom? Ele é um plugin incrível, tá? Ele tem versão gratuita e paga. Todos os plugins aqui praticamente têm versões gratuitas e pagas. Eu vou comentar sobre elas, tá bom? O Malcare é um único plugin para o WordPress, que além de ter um firewall baseado em nuvem, ele também tem o melhor escaneador de malware para o WordPress. Além dele ter o melhor escaneador de malware, ele também tem a versão para remover o malware, tá bom? Ou seja, se você foi atacado, invadido, seu site está cheio de vírus, a versão paga, tá bom? A versão gratuita dele não oferece o recurso para limpar o malware. A versão paga dele te oferece esse serviço, tá bom? E é com muita precisão que ele consegue remover qualquer tipo de malware dentro do WordPress, tá? Seguindo aqui na lista, o All-in-One Firewall aqui é um plugin que oferece para você várias ferramentas para você ter um firewall dentro do WordPress. Ele é baseado em plugin, tá bom? O All-in-One Firewall não tem firewall baseado em nuvem, tá? Ele é só baseado em plugin, ele não gera um banco de dados monstruoso. Basicamente, todo o trabalho que ele faz é baseado em regras HT-Access. Então ele tem várias regras ali sofisticadas que ele vai bloqueando e permitindo ali, baseado nas situações que vão acontecendo. O WP Server Security, ele tem uma versão paga também, e ele também tem uma versão gratuita. Ele também tem uma versão paga, que é um firewall baseado em nuvem, tá bom? E é uma excelente opção para quem está procurando um firewall para o WordPress, tá? O Ninja Firewall aqui, que é um outro plugin pouco conhecido, mas é uma ferramenta excelente, que ele também tem versão de firewall baseada em nuvem e firewall baseada em plugin, tá bom? O BBQ Firewall é um dos únicos plugins para o WordPress que aceita o firewall 7G, que é as últimas regras criadas de firewall, tá bom? A maioria dos plugins oferecem regras baseadas no firewall 6G. O BBQ, que é o Bad Block Queries Firewall, ele tem já as regras do 7G, tá bom? É um plugin muito legal, gratuito, tá? Ele tem a versão paga dele, ele não tem firewall baseado em nuvem, mas a versão Pro dele é bem acessível, tá bom? Acabou que eu falei que o WordFence não estava aqui na lista, mas eu acabei de ler aqui, tá? Mas vamos deixar o WordFence de lado por enquanto, tá bom? Eu acabei de ler aqui, foi um erro meu, tá? Mas o WP Defender aqui também é uma outra ferramenta leve, tá bom? Mas o WP Defender aqui, assim como o WordFence, ele não suporta grandes sites, ok? E o Shield Security, que também oferece versão Pro e versão gratuita, tá bom? Eu quero falar basicamente do WordFence, novamente do WP Defender. Eles estão aqui na lista, eu falei que não estava, acabei me equivocando, peço desculpas aí, tá? Mas o que acontece? Tanto o WP Defender quanto o WordFence, eles não suportam sites muito grandes. Eu testei em um site que recebe mais de 1,5 milhão de visitas e eles não conseguiram fazer o trabalho deles bem feito, tá bom? Provavelmente é pelo fato de que eles têm um banco de dados na qual ele tem que fazer uma consulta e que fica num troço interminável, tá? Então, basicamente, esses são os melhores firewalls para o WordPress. Você deve estar se perguntando assim, Flávio, só o firewall já vai fazer com que meu site esteja seguro? Não.
só o Firewall não vai fazer com que o seu site seja seguro. Segurança para o WordPress são peças que você precisa implementar. O Firewall é uma das peças, tá? A pergunta é, Flávio, todo site WordPress precisa de Firewall? Sim. E não, Flávio, só um Firewall faz o meu site ser seguro? Tá bom? Só um Firewall não faz o seu site WordPress ter segurança. Por quê? O Firewall, por exemplo, não vai bloquear logins, ele não vai bloquear a tentativa de logins. A maioria desses plugins, eles oferecem isso, tá bom? Mas não é o papel do Firewall, ficar bloqueando tentativa de login, etc. Um Firewall não vai escanear o seu site atrás de vírus, ok? Então, ele não vai fazer algumas coisas, tá? Um Firewall não vai te dar, não é papel do Firewall, tá? Não é que esses plugins, a maioria deles te dão isso, mas não é papel do Firewall te dar acesso para duplo login, ok? Então, só um Firewall, como um Firewall, só os recursos de Firewall, eles não vão te dar esses recursos de segurança, tá bom? Fica acompanhando aí o canal da Escola Ninja WP, que eu vou falar mais sobre o assunto de segurança. Flávio, qual desses plugins que você escolheria para você, tá bom? Tá, então agora eu vou dar a minha opinião do plugin que eu escolheria em duas situações diferentes, tá bom? Se eu tiver um cenário na qual o site esteja totalmente infectado com vários malwares e com reinfecção, com reinfecção recorrente, eu utilizaria o Malcare. Tá? Eu já utilizei a versão paga dele e vale cada centavo, tá bom? Se você tiver um site que foi infectado com vírus, um site já está infectado, tá bom? Agora, se você tiver um site que não foi infectado, tá bom? Que não foi infectado, mas que precise de só uma segurança ali básica, intermediária, você pode ficar entre o All-in-One WP Security Firewall, o WP Server, tá bom? E um outro plugin que eu não coloquei aqui, que é um plugin muito legal, que é o SecuPress, tá bom? Eu não coloquei ele aqui, ele também é muito bom, tá? E os outros, por que você não utilizaria os outros? Tá? Eu não utilizo, não é que eu não utilizaria os outros, eu estou dando a minha opinião de qual deles eu utilizaria. Até pelo tempo que esses plugins têm. O BBQ, por exemplo, é um plugin muito legal e é o único que tem regras de Firewall 7G, tá bom? E é um plugin que não exige nenhuma configuração. Uma vez que ele foi instalado, ele não vai te dar nenhuma configuração, ele já passa a rodar imediatamente. E pelo fato dele não me permitir customizar, não me permitir fazer nada, eu simplesmente prefiro uma ferramenta que eu possa ver logs de acesso, ver o que está acontecendo, tá? E com o BBQ eu não vou ver o que está acontecendo com o meu site, tá? Já com All-in-One, WP Security, com WP Server, eu consigo ver o que está acontecendo com a minha instalação ali, tá bom? Então, são dois cenários diferentes. Primeiro, se meu site foi invadido, já estou com vírus, eu utilizo o Malcare, tá? A versão paga, a versão Pro dele, a versão gratuita dele não remove vírus. E se eu estiver utilizando, ou eu utilizaria o All-in-One WP Security, o WP Server ou o SecuPress, tá? Ou também o WP Defender para sites pequenos, tá? O WP Defender para sites pequenos, ele funciona muito bem, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Quero te agradecer, quero te pedir para você também seguir aí o canal da Escola Ninja WP e se você quiser fazer parte do nosso grupo gratuito de mentorias, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo do nosso grupo gratuito de mentorias, onde que diariamente, em horários intercalados, eu abro o grupo para responder as dúvidas de todo mundo que está no grupo, de quem perguntar, tá bom? Eu sempre respondo por áudio, tá bom? Então todo mundo pergunta, eu fecho o grupo e eu volto respondendo. Então é uma oportunidade para você receber ajudas praticamente diariamente. A minha ajuda praticamente diariamente, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.